Fala galera, tudo bem? Aqui é o Thiago Lira, crítico do site Tem um Tique no Cinema. Estou aqui fazendo uma rápida visão, né, do que eu tenho visto na 39ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Hoje, esse sábado, eu só pude ver um filme, então vai ser um vídeo bem curto. O que eu fui ver foi uma animação francesa chamada Longo Caminho Rumo ao Norte. É um filme de 2015, né, e dirigido pelo Rémi Chayet. Bom, é uma animaçãozinha muito bonita, é muito tocante, inclusive. Tem temas que nós, na verdade, já vimos, é um filme de aventura. O grande diferencial é que a protagonista é uma mulher, uma jovem aristocrata russa que vai se empenhar com alguns marinheiros para encontrar o navio que pertenceu ao avô dela e que aparentemente está preso, congelado em algum lugar no Polo Norte. É um filme de aventura, como vocês já viram bastante. Eu faço várias referências, talvez, a Goonies, sem aquela coisa de ter um grupo de amigos, mas sim, existe alguma coisa com a desconfiança entre os adultos e a criança, né? A jovem tem a Sasha, se eu estou bem lembrado da protagonista, ela tem 15 anos, está vivendo uma época, imagine, no começo do século XIX, a época dos czares na Rússia, sendo prometida, aparentemente já estava sendo prometida a casamento, e ela é uma mulher, ela é uma personagem muito forte. Isso é muito interessante. E se você for pensar assim, que pode ser com certeza um facto de ficção, mas como eu já falei algumas vezes no podcast ou mesmo nas minhas críticas, o cinema tem essa liberdade, a literatura tem essa liberdade, as artes têm essa liberdade. Então por que não fazer de vez em quando isso? E a coisa que talvez mais atraia quem vai ver o Longo Caminho para o Norte é o estilo de animação. Em vez de termos aquela encheção que já está acostumado bastante no cinema, que é uma animação 3D, essa é uma animação 2D, mas extremamente linda, extremamente bem feita. Ela tem traços como se fosse pintado em guache ou então tinta acrílica. Você vê assim que os preenchimentos das cores dos personagens eles são chapados. Então, por exemplo, se tivesse uma sombra, por exemplo, né, não é como vem com um degradê assim, é uma coisa mais seca, digamos assim, né? Então, aqui está o tom de pele, aqui está bem cortado o traço da sombra, por exemplo. Mas é uma coisa muito bonita mesmo, muito singela. Se você vê as paisagens, por exemplo, as paisagens ela tem uns toques do pincel. Então você vê a nuvem lá no fundo, né, as ondas passando, os barcos, as gaivotas de vez em quando que fazem parte aí da narrativa também. E aí você vê que tem aquela característica do pincel que passou com as suas cerdas e deixou ali uma marca. Isso é uma coisa muito bonita e realmente está muito diferente assim do que eu não lembro sinceramente, fora os estudos Ghibli, coisas que eu tenha visto assim do Hayao Miyazaki. Isso a última vez que eu vi foi na mostra passada, então já tem um ano que eu vi uma coisa parecida. E assim, vale a pena você notar esse tipo de coisa assim, para ter essa percepção. A história em si você já viu em outros lugares, é um conto de aventura, um conto de superação. Tem a pessoa que passa pela jornada do herói, com certeza, tem os seus problemas com aceitação e se mostrar mais do que aparenta. Tem uma sequência muito interessante que ela fica um mês esperando o navio voltar porque ela foi enganada pelo imediato. E aí ela tem que dar um jeito de sobreviver esse um mês. E ela começa a trabalhar numa estalagem. É muito interessante, assim, realmente é muito bonito. Não é uma animação que eu chamaria de adulta. Ela tem algumas tragédias, digamos assim, porque determinada hora os marinheiros começam a passar muita fome e culpam a personagem pelo estado que eles estão. Mas tem momentos espirituosos, é engraçado, é um filme curtinho, então não vai ter problema de ritmos assim. De repente, se você quiser encaixar um filme mais tranquilo assim na sua programação, acho que vale muito a pena.
Tem a personagem a principal é muito interessante, ela, a determinada hora, ela até se mostra muito forte, então ela nega a ajuda de um dos marujos, assim, até para subir mesmo, entre as cordas, né, para poder observar melhor o ambiente. No fim das contas, é um filme muito legalzinho. Você talvez até, inclusive, eu sugiro que você leve seus filhos, né, seus filhos pequenos, eles vão curtir muito. Mas, e ao mesmo tempo, ele não é só um filme só para crianças. Ele vai tocar as pessoas, eu imagino, sim. E ter uma protagonista mulher, uma mulher forte, é um outro convite a vocês assistirem. Então, é isso aí, por enquanto, né? Então, esse é o único filme que eu vi esse dia. Amanhã tem mais. Espero que tenha mais, certo? Então, continua aqui visitando. Eu vou ficar postando aqui à medida que eu estiver colocando. E como eu já falei, vai virar podcast para quem quiser ouvir, certo? Obrigado mais uma vez e a gente se vê no cinema.